Bem-vindos mais uma vez. Nós estamos agora caminhando para o final do nosso curso, onde nós finalmente atingimos os armazenadores eletroquímicos, também conhecidos por nós como baterias. O que a gente precisa entender quando nós estamos falando de armazenadores por bateria? Primeiro, existe uma grande parcela do desenvolvimento relacionado a baterias que envolve um desenvolvimento químico. E isso não nos cabe estudar aqui. Basicamente, não faz muito sentido estudarmos sobre a tecnologia ou o âmago do que está sendo desenvolvido nesse nicho de trabalho. Contudo, para nós, engenheiros eletricistas, nós precisamos saber como que esse sistema opera, o que é preciso fazer principalmente para garantir a longevidade do sistema armazenador, a segurança e, é claro, um desempenho adequado para aquilo que a gente está querendo armazenar, ou aquela quantidade de energia que nós queremos armazenar. Antes da gente começar, sugestão de leitura para vocês, eu vou deixar 2 livros. O livro mais completo que fala a respeito de baterias como armazenador de energia é o livro do Hughes, que é esse Energy Storage, da capa vermelha. E nós temos também, como referência que eu tenho utilizado até então, o livro do Alfred Hofer, que também é muito bom, ele traz muitos detalhes a respeito da bateria. E eu completo também, como uma sugestão, um paper chamado Lead Batteries for Utility Energy Storage, a Review. Esse paper ele é interessante porque ele faz um overview entre os sistemas armazenadores e ele especifica, fala bem específico de baterias como armazenadores eletroquímicos. É bem interessante conferir. Como que funciona então a bateria como armazenador de energia operando na rede, que é o que a gente tem estudado até hoje? Nós temos então grandes sistemas de potência que utilizam uma topologia baseada em tiristor, que é exatamente essa que eu ilustro para vocês aqui na figura, onde a gente consegue perceber a conexão com a linha de transmissão, o transformador, o conversor baseado em tiristor e o banco de baterias. Qual que é a grande diferença desse sistema para os sistemas que nós temos encontrados mais recentemente? Esse sistema ele usa uma tensão muito maior, ele já trabalha com a conversão da tensão para injetar direto na rede, por isso ele tem uma quantidade maior de harmônicos aqui sendo injetados e ele é como se fosse um conversor pleno para todo o banco de bateria. Hoje em dia o que a gente tem percebido, na verdade, é a modularização dos armazenadores de energia. O motivo disso é bem simples. Imagine um banco em série, como esse que está ilustrado aqui na figura, e por algum motivo alguma dessas baterias falha. O problema é que elas já foram utilizadas, elas já foram envelhecidas. Você não consegue simplesmente pegar uma dessas baterias e substituir e colocar o banco de novo para operar. Agora, a partir do momento que você pega 3 dessas baterias e conecta um inversor nela, 3 dessas baterias, outro inversor e assim por diante, se uma das baterias desse banco falharem, a substituição ela é muito mais fácil. Então ele aumenta a confiabilidade, melhora a manutenção e ele permite a incorporação de outras tecnologias, por exemplo, utilizando IGBTs. Eu coloquei essa imagem aqui abaixo para vocês conhecerem um exemplo que é um inversor da SMA, ele se chama SMA Sunny Island. E o objetivo dele é trabalhar como se fosse um inversor híbrido, tanto injetando fotovoltaica quanto organizando, ou melhor, gerenciando o fluxo de energia para um armazenador. Ele trabalha com armazenadores a 48 volts, que já são tensões de trabalho diferentes dessas que são consideradas nos bancos maiores. É claro que cada fabricante tem a liberdade de decidir a melhor forma ou como ele pretende trabalhar com os armazenadores. Dentre os equipamentos que eu consultei hoje em dia, principalmente esses de pequena escala, principalmente como esse Sunny Island de 8 kW, eles trabalham com uma tensão de 48 volts. Precisamos então categorizar os armazenadores. Nós temos baterias do tipo primária. As baterias do tipo primária são aquelas que nós comumente nos referenciamos como sendo não recarregáveis. Já as baterias secundárias são aquelas que nós nos referenciamos como baterias recarregáveis. Nós temos o costume de falar baterias recarregáveis e baterias não recarregáveis, mas o termo correto seria bateria primária e bateria secundária. Eu sei que vocês vão continuar usando o termo recarregável ou não, mas fica aqui a título de informação. E nós temos também um terceiro tipo de armazenador que é a célula de combustível. Existe também alguma controvérsia em termos de
categorizar a célula de combustível como bateria ou não, mas o seu princípio de funcionamento ele é idêntico a de uma bateria. Qual que é o seu princípio de funcionamento? Geralmente nós temos eletrodos que são geralmente porosos e eles estão mergulhados em um líquido condutor de íons. E geralmente, para que esses íons sejam transportados, existe um separador interno e que ele só permite que sejam ultrapassados ou que sejam carregados. Analisando essa imagem aqui embaixo, nós conseguimos entender melhor essa fala. Então nós temos o eletrodo negativo, o eletrodo positivo, nós temos o carregamento de íons através de um separador e esses íons eles estão mergulhados no nosso eletrólito. Basicamente, com a circulação de elétrons, aqui está ilustrado para esse sentido, corrente para o outro lado. Nós temos a oxidação ou a redução dos materiais que estão imersos nesse eletrólito e com isso o transporte de íons ele acontece dentro do eletrólito. Então nós temos um eletrodo redutor, também chamado de cátodo, ele é responsável por se descarregar e o anodo ele é o responsável por se carregar. Em outras palavras, ele é o terminal negativo. E temos também o eletrodo oxidante, ele pode ser o anodo descarregando e o cátodo carregando, ele é o terminal positivo. Isso aqui vai depender do tipo de material que a gente usar. Nós temos para cada material um potencial elétrico que depende dele, ou seja, se nós utilizarmos, por exemplo, o lítio, a gente sabe que a tensão de oxirredução dele está em torno de 3,4 volts. Agora, se considerarmos o ferro, ela está, se eu não me engano, próximo de 200 milivolts. E assim, cada material ele tem uma tensão específica, uma diferença de potencial para que ele possa ceder ou absorver elétrons. E é daí que surge a tensão na nossa bateria. Nós vamos explicar isso mais à frente. Em geral, um sistema simplificado considera que a movimentação de carga, seja dos íons, seja dos elétrons, ela pode ser modelada por uma resistência interna. Esse modelo ele é bem aceito, ele é um modelo simplificado, mas ele tem uma série de problemas que a gente já vai discutir. E outra coisa interessante é que esses componentes eles variam no tempo em modelos complexos. Na verdade, modelar uma bateria é bem complexo. Nós temos formações de detritos aqui dentro, nós temos deposições, nós temos envelhecimento, nós temos uma série de fatores, por exemplo, que alteram a resistência interna dessa bateria em função da temperatura. Logo, fica bem complicado a gente achar um modelo bem fidedigno que represente uma bateria. O que o pessoal faz é aumentar a ordem desses modelos para tentar ser o mais fiel possível. Quando que nós devemos usar um modelo ou não, depende do que vocês estão tentando fazer. Para nós aqui, a gente só vai tomar conhecimento desses modelos. Podemos categorizar também a bateria em função do eletrólito. Nós temos basicamente dois tipos de eletrólito. Um aquoso, que pode ser tanto ácido quanto alcalino, que tem essa capacidade de circular íons livres e permitir a troca de cargas entre o eletrodo positivo e o eletrodo negativo, e ele é limitado pela capacidade de decomposição da água. Originalmente, ele foi proposto em 1899. Vocês se lembram do vídeo passado? Eu apresentei para vocês o histórico das baterias e depois novamente por Thomas Edison em 1901. Também pode acontecer, por exemplo, em um meio não aquoso, através de um material sólido com características cerâmicas, por exemplo, sais de lítio. Dessa forma, é possível promover a condução de íons em meio sólido. Nós temos aí o desenvolvimento de baterias de estado sólido. São baterias de lítio, onde o pessoal tenta de fato eliminar o eletrólito, transformando esse eletrólito numa camada cerâmica e assim aumentando a segurança desse armazenador. As aplicações de baterias. No início do século, elas eram utilizadas basicamente em conjunto com geradores diesel de corrente contínua. O que acontecia é que durante a noite esses geradores eles eram desligados e as baterias elas conseguiam suprir a demanda. Porém, como eu já comentei com vocês, a redução no custo do óleo e do carvão fez com que as baterias fossem ficando de lado e elas passaram a entrar em operação somente em condição de emergência. Apesar de toda a história que a gente já contou, atualmente existe uma expectativa no Reino Unido que existem cerca de 100 megawatts de potência instalada. Já falamos de cátodo, já falamos de anodo, vamos tentar agora mergulhar um pouco mais e entender o processo, como é que funciona a química da bateria. Basicamente, nós temos um agente oxidante.
é aquele que fornece os elétrons, e nós temos um agente redutor, é aquele que recebe os elétrons. A pilha mais simples e mais prática para a gente usar como exemplo aqui para ilustrar é a oxidação de um material ferroso. A gente sabe que se a gente pegar uma chapa de aço e colocá-la no tempo, principalmente na presença de umidade, essa chapa ela vai oxidar com o tempo. Esse efeito de oxidar é basicamente o efeito de fornecer elétrons do ar para a chapa. Assim, o ferro ele se torna o agente redutor e ele acaba incorporando o íon OH e se torna o material FeOH2. Esse processo de receber elétrons ele ocorre a uma tensão de menos 0,41 volts, então essa pilha ela tem uma tensão de operação de 0,41 volts. Se colocássemos em série, então nós teríamos aproximadamente 0,8 volts nessa pilha. A capacidade dessa pilha também vai estar associada à área de troca de elétrons e íons e, é claro, a quantidade de material que está disponível tanto para oxidar quanto para reduzir. Esse é o exemplo clássico de uma bateria de fluxo. Essa é uma bateria de ferro-ar. A mais comum que nós temos notícia hoje em dia de ser potencialmente utilizada no sistema elétrico é a de zinco-ar e ela usa uma tecnologia bem parecida a essa que a gente está ilustrando aqui na figura. Aqui nessa imagem logo acima, eu mostro para vocês um processo de desoxidação. Basicamente, tentar fazer o caminho reverso. Nós podemos fazer isso de duas formas. A primeira que está ilustrada aqui na figura da direita é a gente colocar uma fonte de tensão, aplicando esses 0,41 volts positivo, colocando um metal de sacrifício para receber esses íons e liberar a placa de ferro. Com isso, nós conseguimos promover a desoxidação do material, que é exatamente isso que está mostrado aqui embaixo. Então nós temos a peça ser limpa, que é essa peça laranja oxidada. Nós temos o eletrólito, aqui ilustrado como uma água com barrilha leve. E nós temos a peça de sacrifício que vai receber esses íons e vão ficar depositados nela. Outra forma é utilizar um outro tipo de material nessa oxirredução e com isso fazer com que esses íons sejam cedidos para esse composto e acaba que ele fica dentro do potinho aqui. E eu não preciso utilizar nenhum potencial elétrico externo para forçar isso. O conceito de pilha ou o conceito de bateria ele é muito comum. Inclusive, ele passa a ser crítico em algumas condições. Por exemplo, se a gente trabalha com um tanque de combustível enterrado e esse material ele é metálico, acontece por ele oxidar e perder elétrons e com isso ir degradando o material. Para garantir a integridade desse sistema, o pessoal costuma colocar, por exemplo, um outro material que eles chamam de material de sacrifício, que é o anodo de sacrifício, de forma que sempre exista um potencial diferente, de forma que esse material estaria sempre cedendo elétrons para esse outro. Então, faz uma outra pilha para garantir que a pilha primária, que seja esse objeto enterrado aqui, ele não sofra com isso. Colocamos então um material mais ativo que protege outro elemento, ao invés de ceder elétrons, passa a receber. O metal de sacrifício ele pode ser tanto passivo quanto ativo. Em geral, ele é passivo, ou seja, escolhe-se um material de forma que ele seja o responsável por oxidar e perder elétrons. E esse objeto que antes oxidaria não oxida mais. Como eu comentei com você sobre os modelos de baterias, nós temos o modelo clássico que utiliza resistência constante, basicamente uma fonte de tensão ideal e uma resistência, de forma que quanto maior a corrente de descarga, maior a queda de tensão nessa resistência. Então nós temos parte das características de uma bateria ilustradas através desse modelo. A partir do momento que nós percebemos que esse modelo ele não atende mais, a gente vai para o modelo de Thevenin, que aqui já inclui, por exemplo, um capacitor. Com isso, nós conseguimos aproximar mais a curva inicial de descarga da bateria e a final. Então, nós temos duas constantes de tempos, por exemplo, mostrado no modelo de Thevenin. Ou então nós podemos adicionar mais características, mais constantes de tempo, da forma do modelo de rede RC, que é esse que está ilustrado aqui abaixo. Nós não vamos entrar no mérito de discutir isso, mas o que nós precisamos de fato entender com base nesses modelos. Considerar uma resistência constante no modelo da bateria, a gente tem que ter a ciência de que nós estamos errando. Para muito ou para pouco, vai depender primeiro da variação de temperatura e do estado de carga que tiver essa bateria. Por exemplo,
Vamos supor que nós temos uma bateria modelada e o estado de carga dela vai oscilar, por exemplo, de 1, ou seja, 100% do estado de carga até 80%. Então é razoável considerar essa região como uma região de resistência constante, mantendo, claro, a temperatura a 10 graus, só que aqui está 10 graus negativo, né? Minha escolha não foi muito boa. Vamos pegar aqui 40 graus, então de 80% a 100% ela se mantém praticamente constante. Essa outra curva aqui embaixo, só para ilustrar a mesma coisa, estado de carga, o valor da resistência e temperatura, agora num gráfico 3D, só para vocês observarem como que essa resistência ela pode alterar. Na prática, hoje em dia, o método melhor para se modelar uma bateria tem sido através de análises numéricas. Então, monta-se, por exemplo, tabelas de lookup table. Com isso, você faz interpolações específicas no ponto de operação que a bateria se encontra. Então, realiza-se medições de temperatura e corrente e tensão, e com isso, dentre um mapa de dados de experimentos realizados anteriormente, de descargas e recargas em diferentes condições e temperaturas, você consegue estimar exatamente qual é o estado de carga dessa bateria. E é claro que isso também varia de tecnologia para tecnologia. A estimativa do estado de carga, por exemplo, de uma bateria de chumbo ácido, ela é diferente da estimativa de carga de uma bateria de lítio-íon. Por quê? Nós temos uma influência na reação eletroquímica. Como eu já falei com vocês, os materiais eles têm potencial de redução e oxidação diferente. Nós temos eletrólitos diferentes. A temperatura também ela vai influenciar. Como exemplo, se nós pegarmos o Nissan Leaf, que em condições ideais tem uma autonomia de 200 km por hora, quando está no inverno e a temperatura está baixa, ele só consegue uma autonomia de 70 km por hora. Ou seja, o veículo ele acaba precisando de um sistema de troca térmica para aquecer as baterias para que elas consigam ter, ou pelo menos manter a expectativa dessa autonomia de 200 km. O estado de carga também altera o valor se a gente for considerado uma resistência interna e também o estado de saúde, ou seja, essa bateria ela está envelhecida ou não. Essa tabela que eu mostro para vocês, tabela 4.1, é uma das formas que o pessoal utiliza para estimativa de estado de carga através da tensão em circuito aberto. Para ela funcionar, o pessoal costuma considerar uma tensão aberta de no mínimo 2 horas para a bateria entrar em equilíbrio, mas existem algumas inovações ou algumas modificações que podem ser promovidas de forma a utilizar em combinação com a modelagem de circuito aberto a estimativa de carga. Nós podemos utilizar alguns algoritmos, até mesmo machine learning, para conseguir estimar mais adequadamente o estado de carga. Isso também já foge um pouco ao escopo da nossa disciplina. Aqui na tabela 4.2 eu só mostro para vocês aquele modelo de Thevenin, os valores, por exemplo, de uma resistência R0 e uma resistência RP com o valor de capacitância em diferentes estados de carga. Já aqui eu apresento para vocês a influência da temperatura, considerando o estado de carga ou até mesmo a tensão terminal para diferentes valores de descarga. Então a gente percebe que dependendo da corrente de descarga, a bateria ela tem capacidade maior ou menor. Por exemplo, nessa primeira curva ilustrada aqui em cima, nós percebemos que se a corrente de descarga é de 25 A, ela tem muito mais energia do que, por exemplo, se a gente considerar uma descarga a 100 A. Além disso, a temperatura influencia. Nesse primeiro caso, nós temos uma operação a 0 grau e nesse segundo, nós temos uma operação a 40 graus Celsius. No caso de uma bateria de chumbo ácido, a elevação de temperatura ela é favorável. Isso aqui nós estamos mostrando a capacidade de uma bateria de lítio. Então, o controle da temperatura ele é necessário para os armazenadores. Se a gente quiser manter ou pelo menos extrair aquela quantidade de energia que nós de fato armazenamos, nós precisamos nos preocupar com a temperatura de operação e também armazenamento dessas baterias. Aqui do lado é uma curva bem semelhante, só que agora apresentando o valor em função da resistência de descarga, que foi aquilo que a gente já comentou. Então eu preciso de fato incorporar algum tipo de tecnologia a esse sistema passivo para garantir, pelo menos tentar promover condições de operação que possam pelo menos me garantir que aquela quantidade de energia que eu armazenei possa ser descarregada. Aí entram em ação os BMS. BMS, basicamente, do inglês Battery Management System, é um sistema eletrônico capaz de regular
tanto a carga e a descarga de forma a equalizar a energia em cada uma das células. A utilização de BMS visa aumentar a vida útil da bateria. Além disso, reduzir os efeitos de envelhecimento em função do descasamento dos carregamentos, ou seja, da carência da equalização de carga entre as células da bateria, e garantir que o sistema opere numa região segura, ou seja, evitar sobredescarga, sobrecarregamento, thermal runaway, que é aquele evento onde a temperatura aumenta demais e a bateria ela entra num ciclo instável, começa a se queimar e pegar fogo. E além de várias outras coisas, por exemplo, as funções que o BMS pode incorporar: monitorar a tensão, monitorar o estado de carga, balancear a tensão entre as células, monitorar a temperatura, monitorar a corrente drenada. Ele pode operar em conjunto com um carregador, ou seja, o carregador não enxerga de fato o BMS, ele enxerga as baterias e o BMS é que se encarrega de fazer essa equalização de cargas. Ele pode incluir ou não chaves de potência, dependendo da topologia que ele adotar, e opera a partir do modelo da bateria. Dependendo do tipo de bateria e como você quer operar essa carga ou descarga, você tem que programar o seu BMS. Então ele tem uma certa inteligência incorporada. Quando as tensões elas se tornam mais elevadas, a gente precisa modularizar o BMS. O BMS ele dá espaço para o que a gente chama de um Smart Battery, que a gente já vai comentar. Na figura aqui a gente consegue ilustrar exatamente o princípio de funcionamento do BMS, onde a gente tem a entrada de tensão positiva e negativa, e isso é segregado agora por um monitoramento de tensão em cima das baterias, e esse BMS poderia, por exemplo, incorporar uma medição de temperatura de forma a proteger e equalizar ou balancear a energia que é armazenada em cada uma dessas células. Resumindo, o BMS então ele atua como uma inteligência para a bateria, equalizando as células e garantindo que elas trabalhem numa condição, numa faixa de operação segura. Quais são as formas ou topologias que existem de operação com BMS? Existem várias, aqui eu apresento apenas 4 para vocês e a gente pode até assumir que as demais são uma variação dessas 4 que eu estou apresentando para vocês. Existem os tipos dissipativos e os tipos ativos, ou não dissipativos. A ideia dos elementos dissipativos é utilizar, por exemplo, resistências de forma a equalizar. Isso aqui sendo um divisor de tensão, vai equalizar todas as tensões nessas células da minha bateria. Se por um acaso uma dessas células passar a carregar mais do que as outras, como eu tenho uma resistência solidamente conectada a ela aqui, ela vai drenar essa corrente excessiva e vai garantir que todas elas vão ter a mesma tensão. Esse sistema, infelizmente, ele gasta uma energia constante o tempo todo e ele só é utilizado quando você tem uma fonte de corrente aqui disponível o tempo todo. Por exemplo, é o caso de unidades espaciais, onde nós temos satélites, por exemplo, que usam baterias e o pessoal conecta as resistências porque nós temos o tempo todo energia sendo injetada nesse banco de baterias. Um segundo tipo, que é um melhoramento desse primeiro, agora nós colocamos as resistências, mas nós só ativamos ou só acionamos essas resistências em paralelo com a célula a partir do momento que detectamos que é necessário. Então esse banco está sendo carregado, essas células estão sendo carregadas, e em um determinado momento percebemos que essa célula aqui em cima ela está com uma tensão maior do que as demais, então ligamos essa resistência para descarregar esse excesso de energia, de forma que quando esse banco todo, todas essas células estiverem carregadas, a bateria então vai ter uma equalização em todas as células. Esse terceiro tipo, basicamente, se uma dessas células tiver uma energia maior do que as outras, a gente usa um acoplamento capacitivo de forma a transferir a energia excessiva dessa célula aqui para a célula superior ou a célula inferior. E se for o caso, isso pode acontecer até células, essa energia sendo transferida até células mais abaixo. E por fim, algumas variações do tipo utilizando a topologia ativa Buck-Bush, onde nós temos a interface da célula passando ativamente por dispositivos eletrônicos que conseguem tanto ajustar a tensão quanto a corrente para um valor específico. Com isso aqui, então eu tenho diferentes tipos de BMS. Sendo mais específico, aqui é do tipo ativo com chave para seleção e ajuste da tensão.
Isso aqui são resistências. Quando eu percebo que essa célula está com uma tensão maior, eu ativo essa resistência e descarrego ela de forma que quando essa bateria está toda chegando no seu máximo de carregamento, elas estão todas com a mesma tensão e garantindo assim uma expectativa de vida maior para essa bateria. O BMS, ele trabalha medindo essas tensões de cada uma dessas células, ele tem comandos para cada uma dessas chaves e ele tem uma estrutura do microcontrolador para poder fazer essas medições e tomar as decisões necessárias. Como eu comentei, o problema dessa topologia é que ele perde energia. Toda vez que você tem uma bateria carregando mais do que as outras, você dissipa essa energia, sendo que você poderia estar utilizando essa energia em outras células. Aqui um outro exemplo do método ativo, não dissipativo, utilizando os capacitores, como eu mostrei para vocês. Lá eu mostrei a forma de chave, aqui tem uma ilustração com chaves de potência, justamente ilustrando como que a energia seria transferida de uma célula superior para uma célula inferior, basicamente carregando o capacitor e descarregando na célula inferior. Podemos fazer isso de várias formas, não vamos entrar no mérito, mas esse método se chama do capacitor de roda livre e fica aqui para consulta futura de quem estiver interessado. E por último, o método ativo, que eu já falei para vocês, que podem utilizar chaves de potência, interfaceando cada uma das células e ajustar o fluxo ativo de potência que ela absorve ou que ela fornece para ela mesma e para as células vizinhas. A estrutura básica do BMS, então ele conta com medições, que é o que está ilustrado exatamente aqui, nesse ADMUX. Nós temos as medições, nós temos um microcontrolador, nós temos uma interface serial, caso precisemos colocar vários sistemas BMS em série, como a tensão ela pode aumentar, pode ser necessário associar diferentes tipos ou diferentes sistemas com BMS diferente. Nós temos, por exemplo, o carregador também atuando, interfaceando com o BMS. Muitas vezes o carregador, que é o exemplo do Sunny Island, ele tem uma entrada de leitura de BMS justamente para saber o estado de carga e como ajustar o carregamento e o descarregamento. E aqui ilustrado nós temos a carga. Então, basicamente é uma inteligência que é responsável por gerir o fluxo energético em cada uma das células. Como eu ilustrei para vocês, se nós tivermos um banco com uma tensão maior, nós temos várias baterias, então cada BMS desse regula uma bateria. E cada BMS desse pode se comunicar, por exemplo, por uma interface serial, e nós temos um controlador central responsável por gerir o fluxo em cada uma dessas baterias. Se nós tivéssemos uma outra inteligência aqui acima desse BMS, a gente teria o que a gente chama de um Smart Battery. Então os BMS eles mudam de nome, agora eles passam a se chamar Smart Battery, e a ideia deles não é mais gerir o fluxo em células, mas sim em baterias. Então cada bateria seria como o que é visto pelo BMS como célula. Então se for a equalização de carga em célula, BMS. Se for equalização de carga em bateria, se chama Smart Battery. Com relação ao envelhecimento, isso pode acontecer por diversos motivos, seja por temperatura, seja por profundidade de descarga, seja o estado médio de carga. Ou seja, qual que vai ser quando você vai usar a sua bateria? Qual que foi a última carga que você deu quando você armazenou a sua bateria? Isso é importante. Em geral, não é interessante guardar a bateria com carga, já que você não vai utilizar, mas também não pode guardar ela sem muita carga, porque senão ela vai continuar descarregando e aí você vai perder a sua bateria. Depende também como que você está carregando ela e descarregando. Então, se são utilizados carregadores rápidos, isso com certeza diminui a ciclagem, o tempo de vida da bateria. Nós temos naturalmente um envelhecimento por calendário, que é aquele envelhecimento que acontece com o passar do tempo, e ele pode ser alterado, por exemplo, na temperatura de armazenamento. Se a bateria ela foi comprada para ser comissionada daqui a 2, 3 meses, se você armazenar ela num lugar quente, então provavelmente ela vai envelhecer mais rápido. Se você, por exemplo, carregou ela, como eu comentei, e armazenou, ela também vai envelhecer. Isso também entra no equacionamento do envelhecimento. E olha que interessante, as baterias de níquel-cádmio comparadas com a de chumbo, ela tem um ciclo de vida mais longo. Ela tem uma capacidade melhor de absorver sobrecarga e uma capacidade maior de carregar e descarregar. Ela tem também uma tensão mais constante na descarga, ou seja, mantém uma tensão constante, significa que a corrente é praticamente constante na descarga. E ela também consegue operar em baixas temperaturas. Só que o problema é que o cádmio ele é muito mais caro que o chumbo e ainda assim a construção dessa célula
ela é mais complicada. No envelhecimento das baterias de chumbo ácido, nós temos o efeito da estratificação. A estratificação basicamente são regiões com densidades diferentes na bateria. Então nós temos o eletrólito que pode ter em diferentes partes concentrações de diferentes materiais, como se fosse necessário, a gente misturar todo esse líquido de novo para evitar essa estratificação. E acaba que, como isso acontece dentro da bateria, nós temos uma corrente não homogênea. Isso pode atrapalhar no desempenho da bateria. Nós temos o efeito de sulfatização, também conhecido como zinabre. É aquele pozinho que dá no terminal positivo da bateria. Ele ocorre em função da cristalização do sulfato de chumbo. Nós temos também o efeito de corrosão. A corrosão ela ocorre na tela do chumbo, no eletrodo positivo, e ele também aumenta a resistência interna da bateria. Ou seja, isso aí é um resultado do envelhecimento, ela vai perdendo a sua capacidade de descarga. Temos a degradação de massa. A bateria ela pode sofrer estresse mecânico em função do carregamento e descarregamento, e o material acaba ficando mais fraco. Ou seja, nós começamos a bateria está nova, ela tem 100% do material. Durante o processo, ela vai sofrendo a redução de massa, sobrando apenas 50%. Quanto maior for a profundidade de descarga, pior vai ser esse tipo de envelhecimento. Então, vocês têm um veículo hoje, se vocês tomarem o cuidado de não ligar o som, não ligar ar-condicionado, não ligar nenhum tipo de carga elétrica que necessite exclusivamente da bateria, vocês vão ver a vida útil da bateria do carro de vocês passar de 2 anos para 5, 6 anos, justamente em função dessa degradação. E a temperatura também, ela acelera a sulfatização, a corrosão, a produção de gases e a autodescarga. A cada 10 graus de elevação, a bateria ela perde cerca de metade da sua vida útil. Isso está associado à equação de Arrhenius. Aqui eu ilustro para vocês o efeito do fracionamento de massa. Nós temos o eletrodo positivo, de fato, perdendo massa e ele se tornando mais quebradiço. Então a bateria ela passa a ficar mais frágil. Lembrando, a solução para isso aí, na bateria de chumbo ácido, é evitar descargas profundas, ou seja, vamos utilizar a bateria do carro só para a partida do veículo. Na esquerda, nós ilustramos o efeito da sulfatização e na direita como deveria estar uma bateria saudável, ou seja, na esquerda a gente percebe que o tamanho do grão ele é muito maior. Claramente, visivelmente, a gente percebe um envelhecimento da bateria. Nessa outra imagem eu mostro para vocês a corrosão do eletrodo positivo da bateria, a formação de alguns pequenos detritos, mas isso também está associado ao envelhecimento da bateria. Já o envelhecimento das baterias de lítio-íon, ela está muito relacionada ao anodo, que geralmente pode ser grafite ou carbono, forma um filme superficial de carbonetos. Eles são geralmente utilizados no eletrólito e eles acabam se depositando no anodo durante a primeira recarga. É como se eles formassem uma interface de um eletrólito sólido. O pessoal chama isso de SEI, é o Solid Electrolyte Interface. Essa formação, de fato, ela é necessária para evitar que hajam futuras deposições e com isso, ele vai formando detritos e acaba por proporcionar um curto-circuito. Mas essa camada de SEI, ela precisa parar por aí. Ela tem que crescer na primeira descarga, ela tem que se formar e não pode continuar a crescer. Mas em alguns casos ela continua a crescer ao longo da vida e é de longe o pior efeito para envelhecimento, porque ela também atrapalha com a troca dos íons nessa bateria. Temos também a degradação dos materiais ativos, como acontece lá na bateria de chumbo ácido, onde nós temos perda de massa e degradação mecânica. E temos também a deposição de lítio metálico na superfície, que o pessoal chama de plating. Ele consome o eletrólito e o lítio, aquele lítio que antes estava na forma de íons, que era o que carregava ou permitia o transporte de elétrons, ele deixa de existir porque agora virou um outro material. Já no cátodo, que são óxidos metálicos, o envelhecimento do material ativo também acontece em função da degradação mecânica pela variação do componente. Temos também a formação de um filme superficial e um efeito semelhante ao consumo do lítio. Nós temos a interação dos produtos dentro da bateria, por exemplo, o manganês, que eles podem acabar migrando para o anodo, destruindo essa interface, o SEI, e o que acaba a formação de um novo SEI, uma nova capa de proteção, e com isso o material ativo da bateria ele é consumido. É como se nós tivéssemos 100% da bateria para ser utilizada e à medida que ela vai envelhecendo, o material que sobrou para ser utilizado é 80%, 70%. Isso é naturalmente a característica do envelhecimento.
Nessas curvas eu mostro para vocês a característica de envelhecimento das primeiras gerações das células de lítio-íon. No primeiro gráfico, considerando o estado de carga a 100% e estado de carga a 50%, a gente percebe que, dependendo da quantidade de dias armazenado, guardar essa bateria com 100% de carga faz com que ela perca mais da sua capacidade do que se a gente estivesse armazenando ela com 50% de carga, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Se vocês forem guardar uma bateria, não carreguem ela. Nesse segundo, nós temos o envelhecimento agora a 35 graus, aqui na esquerda 25 graus, depois a 35 graus e no terceiro a 45 graus. O efeito ele é bem semelhante para cada um deles. O que a gente percebe é que o número de dias aqui que você armazena cada uma dessas baterias, ele reduz, principalmente com o aumento da temperatura. Então estou guardando, a temperatura está mais elevada, isso aqui só vai durar, por exemplo, 400 dias. Agora, se você guardar com 50%, você consegue armazenar ela aí, né, com 95% de capacidade, aproximadamente aí uns 620, 630 dias. Isso é importante. Essa curva bem semelhante à anterior, mas a diferença é que agora nós não estamos mais falando de armazenar a bateria, ou seja, guardar ela. Nós estamos falando agora de ciclos de descarga. Então, se nós tivermos uma profundidade de descarga de 100% na bateria, aqui, se eu não me engano, essa bateria também é de lítio, nós conseguimos, por exemplo, fazendo apenas 50% de profundidade de descarga, fazer com que a bateria dure mais. Nesse primeiro caso aqui, ela está durando aí cerca de 2.750 ciclagens. Já nesse caso, onde ela só é descarregada a 50%, nós temos uma expectativa muito maior que até foge ao gráfico aqui. Então isso é interessante. Nós temos uma bateria, mas nós não podemos utilizar ela 100%. Nós temos que ter uma reserva, que também foi algo que eu comentei com vocês quando a gente estava falando de veículos elétricos. Esse gráfico também é bem semelhante ao anterior. Aqui nós comparamos diferentes profundidades de descarga, a capacidade final dessa bateria, isso aqui é uma bateria de lítio-íon, e a quantidade de ciclagem que a gente permite. O que a gente percebe? Se a gente cada vez menos der uma profundidade menor, nós conseguimos uma capacidade maior e uma ciclagem, uma quantidade de ciclos de carga também maior. Foi tudo isso que a gente comentou. Isso aqui é mais para ilustrar e vocês terem, em termos quantitativos e até mesmo qualitativos, né, sobre a operação de uma bateria e os cuidados que a gente tem que ter. Como eu comentei, nós não vamos nos ater às características eletroquímicas, mas nós precisamos saber quais cuidados devemos ter a esse elemento para que a gente possa fazer questão de cuidar dele para ter um bom desempenho. E o último quesito aqui, bem importante, que na verdade eu já frisei isso para vocês de várias formas, mas qualquer elemento armazenador de energia, dependendo da quantidade armazenada, ele se torna perigoso. No caso das baterias, baterias em geral, elas têm vazamento. Nós estamos falando de reações químicas que podem formar elementos que formam deposição, sulfatização, zinabre e assim por diante. A gente não está livre desse tipo de efeito em nenhuma bateria. E nós podemos ter também a formação de gases combustíveis. Isso depende do eletrólito que é utilizado. Isso é muito comum nas baterias de lítio, que aí ocorre todo aquele alvoroço em termos da proteção que a gente precisa ter nas baterias de lítio-íon. As baterias de chumbo ácido, elas formam hidrogênio. Esse hidrogênio ele pode ser confinado em uma bateria selada e depois ele é absorvido, reabsorvido de volta na bateria. Se ela for sobrecarregada demais e ela não conseguir absorver ou reter esse hidrogênio acaba escapando. Já as baterias de lítio-íon, existe um efeito que eu falei para vocês, que é o thermal runaway, que é a elevação de temperatura acima da temperatura que ela consegue dissipar, ou seja, o eletrólito ele passa do estado líquido para o estado gasoso, forma gás combustível, ele começa a entrar uma reação em cadeia, acaba dando curto-circuito, pegando fogo. Ele deteriora os materiais e acaba tendo o vazamento de gases e possível explosão. Aqui na direita eu mostro para vocês uma imagem. Isso aqui é um sistema de contenção e prevenção de incêndio de baterias de lítio. Isso aqui é um warehouse onde são armazenadas baterias de lítio. O pessoal simulou, botou efetivamente fogo nas baterias e aqui mostrando o efeito do sistema de incêndio atuando para apagar essas baterias. A solução hoje básica é água. Não existe nenhuma outra solução sem ser água. Você tem que baixar a temperatura e jogar água até o fogo se extinguir. Para o fogo se extinguir, a bateria tem que descarregar tudo. Ou seja, você tem que esperar toda a energia armazenada ser descarregada. E o segundo risco é o overcharge,
que é você dar mais carga para a bateria. Então ocorre a formação de detritos de lítio que provoca um curto-circuito. Se provocar um curto-circuito, nós temos circulação de corrente, elevação de temperatura. Elevação de temperatura, podemos ter um thermal runaway. Esses são os cuidados que vocês precisam ter ciência quando estiverem cuidando ou trabalhando com uma bateria de lítio e também com a bateria de chumbo ácido, apesar de que hoje em dia a bateria de lítio ela já é a tecnologia dominante. Se vocês fizerem uma comparação de preço, as baterias elas estão até mais baratas do que as baterias de chumbo ácido, apesar das baterias de chumbo ácido elas estarem bem presentes nos nossos veículos hoje como um sistema de suporte à partida do veículo.